que essas terapias vibracionais, frequenciais, elas já são utilizadas há algum tempo. Nós não nos familiarizamos muito sobre isso porque, na verdade, as faculdades de hoje em dia, elas são muito físicas, né? Naquilo que enxerga, os 5 sentidos, né? O que eu olho, o que eu toco, o que eu cheiro, o que eu escuto, o que eu sinto. E essas relações energéticas, elas não são muito bem avaliadas e nem incentivadas, essa é a verdade, tá? Hoje nós estamos acostumados, por exemplo, a ter um celular, ter ondas de Wi-Fi, Bluetooth e tal, mas quando a gente fala de frequência, cria-se um bloqueio na pessoa. Mas todas essas questões, o celular, o Bluetooth, ondas de Wi-Fi, tudo isso são frequências, obviamente, são frequências, né? Então a gente não tem nenhum tipo de segredo em entender ou dificuldade de entender que eu posso simplesmente ligar para alguém daqui para a China e uma frequência vai fazer essa conexão entre eu e essa pessoa, né? Então é muito interessante essa questão, tá? E no celular mesmo, gente, quem já está familiarizado com aplicativos, existem aplicativos que você toca e o próprio telefone ele emite uma vibração que expulsa ou espanta pernilongos, né? Espanta formiga, é muito interessante. Inclusive tem aqueles aparelhinhos que você põe na tomada quando eles estão funcionando, né? Porque tem um tempo de funcionamento e aí você utiliza aqueles equipamentozinhos e aí você tem numa certa circunferência você acaba repelindo os pernilongos. Isso ali tudo são frequências, né? Então são situações muito, muito interessantes de lidar, só que a maioria de nós, profissionais de saúde, nós não sabemos lidar com isso e nem acreditar nisso, porque não é um tipo de matéria defendida na nossa faculdade. A gente acaba não estudando isso muito pouquinho. Agora, o mais interessante é que quando você parte para a área de diagnóstico, por exemplo, a ecografia, né, que é o ultrassom, a ressonância magnética, a tomografia computadorizada, todos esses são máquinas que trabalham com frequências. Olha que interessante, você emite uma frequência para o corpo capta aquela frequência, emite de volta, o aparelho faz uma relação daquilo que ele enviou e que recebeu e consegue transformar isso em imagens maravilhosas que nós podemos fazer diagnósticos com as pessoas, né? Aí fica fácil. Ah, não, você está enxergando, né? Você transformou uma frequência em algo visual e aí a gente passa a acreditar, né? Obviamente, você faz uma ecografia, vê lá um cálculo na vesícula, aí a pessoa é submetida a uma cirurgia, você chega ali, tem uma pedra ali na vesícula e você fala, realmente isso aí funciona, né? Em relação às terapias vibracionais, frequenciais, isso acaba tendo uma dificuldade muito maior. Bom, existem alguns vídeos na internet que se vocês forem atrás, vocês vão ver parasitas. Existem parasitas que eles são, você faz uma emissão de frequência, você vê aquele parasita que ele está com o seu corpo íntegro, e aí ele vai vibrando, 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 ele estoura, certo? Ele acaba perdendo o seu conteúdo ali, e você percebe que essa frequência jogada nesses parasitas, você acaba causando um dano, né, nesse parasita e, obviamente, ele vai morrer. E isso a gente pode trazer para tratamentos relacionados a parasitas como bactérias, vírus, fungos, né, protozoários como um todo. Inclusive,
O médico que pelo menos eu tenho como um parâmetro que começou a trabalhar com frequências é o Dr. Raymond Rife. Vocês podem pesquisar a história dele na internet por volta de 1928, 1929. É um médico que ele também desenvolvia, aperfeiçoava microscópios. Então ele lá nos microscópios dele, avaliando elementos, bactérias e tal, ele percebeu que essas estruturas elas vibravam, né? Elas tinham uma vibração natural. Como tudo do universo tem vibração, nada está parado, certo? Algumas coisas vibram numa velocidade maior, outras numa velocidade mais lenta, até tudo tamanho, dependendo do tamanho, da característica de se está sólido, se está líquido, se está gasoso, mas tudo no universo tem uma vibração. E o que ele fez? Ele analisou a vibração desses elementos, como por exemplo, o bacilo da tuberculose. E aí ele, captando a frequência do bacilo, ele conseguiu emitir via uma lâmpada de plasma, na época, claro, uns aparelhos enormes que podiam fazer esse processo da emissão dessa frequência. Ele percebia que emitindo a frequência de vibração do bacilo, ele acabava tremendo um pouquinho e explodia, certo? Aí ele começou a fazer esse trabalho com células tumorais. Ele pegou uma determinada célula tumoral específica, percebeu a vibração dela, captou a frequência de vibração, começou a utilizar e ele percebeu que essas células elas também explodiam, elas se fragmentavam, elas morriam na presença dessa frequência. Aí ele, isso aí é bacana, ligou para uns amigos, falou assim, olha, quem tiver pacientes com tumor tal, pode mandar para mim, justamente que eu quero fazer um trabalho. E ele fez. Chegou um tipo de tumor lá que eu esqueci o nome, ele conseguiu uns 80 pacientes e ele percebeu que esses pacientes melhoraram, né, depois de serem submetidos a essas frequências de destruição daquela célula tumoral. Apresentou esse trabalho para os amigos, feliz da vida, puxa vida, nós descobrimos algo maravilhoso. Então, assim, os amigos vendo aquele trabalho, bateram palma, elogiaram, né? Foi num jantar bacana e logo depois começaram a falar mal dele, colocaram em xeque todo o trabalho dele, acabaram que ele foi assaltado, roubaram, né, os experimentos dele no laboratório, queimaram o laboratório. Esse médico acabou indo pro lado do alcoolismo, ele morreu na sarjeta mesmo, certo? Então, assim, é interessante a história dele, é triste, porque a gente percebe a dificuldade que a gente tem de sair do mesmo, né? De mudar o processo de pensamento. É aquela história assim, quem mexeu no meu queijo? Então, assim, eu percebo que a dificuldade para um profissional de saúde aceitar isso é justamente a mudança desse paradigma.